Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Ainda estamos falando de ética, ainda estamos falando de moral cristã. É, citamos alguns autores aí que têm um material de origem filosófica e teológica, né? Um material oferecido por cristãos, mas para ser totalmente ético, para ser totalmente correto, nós temos que admitir uma verdade, que a ética cristã, que a moral cristã, de um modo geral, que a nossa teologia moral, tão enriquecida pelas obras dos filósofos e mais filósofos, ela tem a sua origem no desenvolvimento do judaísmo, da fé judaica. Lembrando sempre que o Deus de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que reconhecemos como o Messias prometido, o Deus de Jesus Cristo é o mesmo Deus dos judeus. Jesus nunca apresentou um Deus diferente, um Deus divergente ou um Deus concorrente ao Deus da fé judaica. Tanto que todos os ensinamentos de Cristo Jesus estão contidos nos textos, na revelação de Deus, através do relato escriturístico e através do povo hebreu, do povo de Israel. Não é nós não temos um outro Deus. É a mesma fé no mesmo Deus. A divergência está no reconhecimento ou não da pessoa de Jesus como sendo o Cristo ou o Messias. E também na divergência de entendimento no que diz respeito a quem de fato é o Cristo, tá? Então, há divergência, sim, há divergências. Eu, pessoalmente, não sou a favor da judaização do cristianismo. E também sou absolutamente contrário a tentar converter o judeu ao cristianismo. Se alguém quiser se converter, que se converta a Cristo Jesus. Né? As pessoas, os cristãos, querem que os judeus se convertam às manifestações religiosas da fé cristã. Então, ele quer que o judeu se converta a determinada igreja, né? Ao catolicismo, ao protestantismo, ao anglicanismo, ao evangelicalismo, ao pentecostalismo e por aí afora. Não, não é isso que nós acreditamos, não é isso que nós confessamos. A conversão que se espera, que se aguarda, é a Cristo Jesus. Aspectos culturais não são necessário impedimento para o exercício dessa fé. Não, não há uma tentativa de imposição de uma cultura, por assim dizer, cristã. Porque o cristianismo, em termos religiosos, ele é bastante simples. Então, para sermos corretos, queremos apresentar alguma coisinha bem no limite daquilo que nós conseguimos extrair do material, é um material muito farto, tá? O movimento é o movimento Mussar, acho que é do século XIII, XII, XIII. É um movimento que surgiu entre os judeus como contraponto ao movimento chamado Hassidismo, que é o movimento mais místico ou espiritualizado, né? Alguém diria que seriam os pentecostais. Não, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Mas é um movimento mais místico, espiritualizado, por assim dizer, que era o Hassidismo, né? E foi desenvolvido esse movimento de retidão, de reflexão moral. Se há uma necessidade de aperfeiçoamento do indivíduo através da fé para a vida diante de Deus, ele deve abranger aspectos éticos e também morais. Então, esse o movimento Mussar. O movimento que mais me interessou foi o outro, eu tenho lido alguma coisa, pelo aspecto de espiritualidade, mas eles não negam um ao outro, não há necessariamente essa negação de ou é um movimento ou outro movimento, tá? Certamente os valores e preceitos de um estão contidos no outro. As mudanças normalmente são na ênfase, como do cristianismo, como nós temos na nossa fé. As grandes divergências dizem respeito à ênfase neste ou naquele aspecto da manifestação religiosa. E quem está certo? O que enfatiza menos
um aspecto e valoriza mais um conjunto de aspectos ou valores que melhor expressam a fé em Cristo Jesus. É uma linguagem simples e vamos abordar aqui um primeiro tópico nesse regramento apresentado, né, da tradição oral. A reflexão é totalmente cristã, tá? A reflexão é totalmente cristã. Por que nós adotamos também esse material? Porque eu considero repulsiva a ideia de alguns saírem por aí dizendo como os outros pensam, mas sem dizer sequer o que eles escreveram a respeito daquele pensamento. Você ouve muito, os judeus isso, os pentecostais aquilo, os católicos aquilo outro, os protestantes. Você está sempre ouvindo alguém dizer algo que tem o propósito de diminuir ou enfraquecer o outro. Mas você não está ouvindo dos representantes daquele grupo. Então nós temos aqui esse material aqui, né, a editora Sefer, A Ética do Sinai, Ensinamentos dos Sábios do Talmud. Então, de início, tem um seguinte texto aqui. Eu não vou ler em hebraico, porque a minha leitura no hebraico, eu estou estudando, não é lá grandes coisas, é muito deficiente. Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, conforme está escrito. E teu povo será todo de justos. Eles herdarão a terra para sempre. Eles são ramo de minha plantação, a obra de minhas mãos, para glorificar-me. É um texto simples e bastante interessante. O que diz aqui? Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, ou seja, no mundo eterno, o mundo que virá, a realidade eterna. Este pertence a todos. Existe uma via de comunicação direta entre o judeu e seu Criador, que ele, em sua condição de principiante, venha de mente aberta e coração sincero para descobrir que a comunicação se produzirá e ele será colocado a bordo numa jornada às verdades eternas que asseguram a vida no mundo vindouro. São conselhos aos iniciantes na fé. Conselhos que valem para todos os iniciantes. Há uma porta que se abre, há uma porta que se abriu entre o que é terreno e o que é eterno, entre a humanidade e o eterno Deus. E todo que assim se dispuser é bem-vindo. Essa porta permanece aberta até o dia em que se consumará a obra de Deus. Tá? Aqui vem um aspecto que nós não podemos nunca esquecer. Em outras religiões, a pessoa precisa de intermediários, clérigos ou de sacerdotes, e deve percorrer os canais eclesiásticos apropriados para atingir o Todo-Poderoso e merecer sua ajuda. O judeu, porém, não necessita de intermediários e não está limitado ao trânsito pelos canais aprovados. Ele vai à sinagoga, ou em casa ele ora ou reza, e sua prece sincera atinge diretamente o céu. Ele é filho e o Eterno é seu pai. Será necessário que um filho marque hora para conversar com seu próprio pai e ainda assim apenas num lugar específico e formal? Um conceito aqui de filiação, um conceito de filiação e um conceito aqui de direito à comunhão. O principal aspecto da vida religiosa é a oração. É o principal e o primordial fundamento da vida espiritual é a oração. O judaísmo teve sim um período em que foi instituído o templo, e com o templo o sacerdote. E o sacerdote faz essa mediação. Mas o contexto escriturístico que os sábios apresentam é que, havendo ou não a instituição do templo, havendo ou não a instituição do sacerdócio, todo religioso,
todo ente espiritual, tem o direito e o privilégio de ser ouvido por Deus, o seu Pai. Nós, desse modo, o judeu não acredita num mediador. Não há mediador entre Deus e os homens, não há mediador. Nós também. Nós acreditamos que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, o Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. Nós acreditamos que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas veja o que fala aqui o judeu sob a perspectiva do ministro ordenado no judaísmo. É verdade que os judeus é verdade que temos os nossos rabinos, que os judeus têm o rabino como instituição de liderança e orientação religiosa, né? Com a destruição do templo, o sacerdócio foi paralisado. Ainda que se identifiquem sacerdotes, não há como exercer o ofício sacerdotal. Quem são os rabinos? Os rabinos, eles são, em primeiro lugar, professores e guias da lei e da vida judaicas. Em nenhum sentido pode um rabino ser considerado um intermediário entre o povo e seu Pai Celestial. Não há nenhuma atividade religiosa, mesmo as que normalmente são realizadas por um rabino, que não possa, segundo a lei judaica, ser efetuada também por um leigo com instrução. O conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito enfatizado pelos judeus. O conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito enfatizado pelos cristãos. E isso também é bastante negligenciado para os cristãos. Esse conceito de filiação divina, esse conceito de livre acesso a Deus, ou de acesso direto a Deus, sem necessitar de intermediação ou mediação de homens ou de instituições humanas, não diz respeito exclusivamente ao judaísmo, diz respeito à nossa fé cristã. Ou seja, você que é pai, você que é mãe, ore você pelos seus filhos, ore você pela sua casa, ore você pela sua família, ore você pelos seus negócios, ore você. Você não só tem o direito, como também tem a obrigação de filho de procurar o seu Pai Celestial através da oração, através da fé. O texto que eu sempre usei de oração é um texto aberto para todos os cristãos. Tiago estimula, Tiago exorta, Tiago ordena, Tiago manifesta uma verdade gratuita de Deus para todos. A oração da fé salvará o enfermo, salvará o doente. A oração da fé salvará o doente naquilo que ele necessita. E o Senhor Deus o levantará, ou seja, e por Deus, esse enfermo, física ou espiritualmente, será restaurado a sua dignidade filial. Não é só uma questão de ser curado física, emocionalmente, psicologicamente. É tudo. Esse enfermo, esse doente, esse ente contaminado pelo pecado, dominado pelo pecado, será restaurado, será levantado. Levantado não é só levantado da cama ou do leito hospitalar. Será restaurado a posição diante de Deus. A oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o leva, e se houver cometido pecados, serão perdoados. A oração da fé. A oração sincera. Não é uma oração específica ou espetacular, não é uma oração oculta, transmitida dos apóstolos para os discípulos, e que somente este ou aquele sabe ou conhece. Não, é o ato de orar com integridade, com sinceridade. Integridade é a melhor palavra. Não com perfeição, mas na inteireza do ser, na totalidade do ser. Oração sem a hipocrisia, a oração sem o disfarce, a oração sem os contornos retóricos, a oração sem a preocupação daquele que está ouvindo, daquele que está ao seu lado. Há uma oração que pode ser realizada em silêncio, que é a prostração,
que é muito mais do que o ato de prostrar-se no chão, é o ato de reconhecer-se pecador, totalmente dependente de Deus. É uma oração que pode ser realizada sem palavras, porque ela envolve um mover do Espírito. Ela envolve um mover da vontade humana, das emoções humanas, das afeições religiosas e espirituais do ser humano em relação a Deus, o seu Pai, o nosso Pai. Deus, a quem o nosso Senhor Jesus nos ensinou a buscarmos em oração como sendo Pai. Não é uma exclusividade do pensamento judaico atual. Não é uma exclusividade do pensamento rabínico passado ou presente. A filiação de Deus é uma garantia dada a todos por Cristo Jesus, nosso Senhor. E no tocante à vida de oração, porque nós falamos de ética e as pessoas são tentadas a ficar naquele conceito de virtudes e pecados, né? Virtudes e pecados, virtudes e pecados. Se eu praticar mais atos virtuosos, né, que superem os atos pecaminosos, com certeza Deus. Não é só isso. Quisera Deus que o ser humano só praticasse atos virtuosos. Quisera Deus. Mas tão ou mais importante do hábito de cultivar as virtudes e tentar, né, limitar ou dominar ou erradicar o pecado, os pecados da própria vida, é o reconhecimento de quem nós somos diante de Deus pela fé. E se a fé é assim exercida, há uma garantia de que nós passamos a fazer parte de uma jornada que garante o que está escrito. Que garante o que está escrito. Porque alguns falam, e nós também falamos, e existe o risco da pessoa entender o seguinte: eu aceitei, eu entendi, está tudo certo, está tudo pronto e acabou. Não. A porta se abre para uma jornada, para uma longa caminhada, para um viver diário, para um prostrar-se constantemente, para um alegrar-se diariamente em Deus, por quem Deus é e por quem ele se propõe a realizar. Nós, como os judeus, não reconhecemos nos ministros religiosos ou nos ministros eclesiásticos nenhuma superioridade espiritual. Nós, como judeus, também não reconhecemos uma hierarquia que coloca os ministros ordenados numa condição de superioridade aos demais. Tá? Não o são. A instituição dos ministros ordenados, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, foi com o objetivo de edificação da igreja. Os ministérios decorrentes desses 5 iniciais, ou vários outros, não são só isso, né? Eles permanecem vivos e atuantes, porque o Espírito Santo continua atuando na sua igreja. O Espírito Santo não parou de atuar. A reivindicação de alguns em relação a elementos específicos desses ofícios religiosos, elas podem ser confrontadas pela própria Escritura, porque todos querem o reconhecimento, mas não são capazes de manifestar o poder que havia na vida dos ministros assim ordenados diretamente por Cristo Jesus, os apóstolos da igreja cristã. Muitos hoje são os que reivindicam para si. Até um tempo atrás era apenas o Papa Romano. Hoje nós temos aí entre os protestantes, evangélicos e pentecostais uma enormidade de novos apóstolos, mas nenhum deles, e nem mesmo todos eles reunidos, conseguem dar o testemunho de que foram pessoal e diretamente ordenados por Cristo Jesus, como foram os demais apóstolos, os apóstolos originais. Não reconhecemos autoridade. Reconhecemos autoridade no tocante à preservação da doutrina correta, do ensino correto, no tocante ao cuidado com as almas, ao cuidado com as vidas cristãs,
o estabelecimento não só de limites, mas também a oferta de oportunidades para que o cristão expresse, né, no seu viver, os dons graciosos que Deus a todos concedem, tá? Mas nós, como os judeus, não reconhecemos superioridade, muito menos superioridade espiritual nos ministros ordenados. Por isso é importante que você assuma diante de Deus a sua responsabilidade como pai, a sua responsabilidade como marido, como esposa, como filho. Ore você. Não leve de maneira nenhuma os seus filhos para quem quer que seja por as mãos. A autoridade para abençoar está em você. Não delegue a outros, cuja vida você sequer conhece, cujo coração você não sabe o que contém ou que maquina, que só por se apresentarem como ministros religiosos reivindicam o direito de abençoar. Não, abençoe você. Abençoe você. Seja você o abençoador da sua vida, da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Não renuncie aos seus direitos e aos seus deveres, às suas obrigações para com Deus. Ore você. Ore você. E a moda dos judeus e a moda dos rabinos nessa linguagem de sabedoria, ele apresenta aqui um pequeno texto de um jovem simples, né, de uma pessoa simples, um jovem do campo que ao chegar numa sinagoga, né, na sua simplicidade, chegou num momento de intenso fervor e oração, e como em muitas instituições religiosas, há um modo comunitário de orar, e esse não era adestrado, né, não tinha o conhecimento dos maneirismos da reunião daquela igreja. É como você ir num lugar que você não está habituado e você fica completamente perdido, né? E esse jovem, nada sabendo, nada tendo a acrescentar ao que ali era por ele ouvido, ele se propõe no seu íntimo a orar só o que ele sabia de Deus, da palavra de Deus. Ele só sabia o alfabeto. Deus, eu só conheço o alfabeto da tua palavra, eu só aprendi o alfabeto, eu não sei orar, eu não conheço as orações específicas do indivíduo ou da comunidade. E esse jovem passa a repetir diante de Deus as palavras que ele sabia na língua que os hebreus oram. E as pessoas perceberam, né? E começaram a zombar desse jovem. Aí o rabino fica irritado e faz a seguinte ressalva: tomara que todas as orações sejam aceitas pelo Todo-Poderoso, como serão, tenho certeza, as deste jovem, as deste pastor. Isto é tudo o que ele sabe e o está recitando de todo o seu coração e de toda a sua alma. O Eterno conhece o coração de cada ser humano e certamente a achará aceitável. Sobre a vida de oração. Não é tanto as palavras que você conhece. Orar a Deus não é tanto cansá-lo com a repetição exaustiva de textos memorizados ou de orações memorizadas, quer sejam elas escriturísticas ou não. A oração, a comunicação de Deus, diz respeito a um estado de espírito, a um estado de alma que reconhece em Deus a suficiência para suprir graciosamente tudo o que dele nós necessitamos, nos colocando diante dele como servos, como filhos, como aqueles que reconhecem a sua glória e o seu poder eternos. Esses textos são parafraseados, essas ilustrações ocorrem a centenas, aos milhares, em muitos grupos religiosos mundo afora. Eu estou citando aqui uma perspectiva ética ou postura moral ou espiritual apresentada na perspectiva judaica. Não tem como negar
a contribuição do pensamento, da formulação religiosa, das concepções religiosas da fé judaica e sua influência decorrente na fé cristã. Eu não estou dizendo com isso que tem tudo ser buscado no judaísmo. Não, há muito e farto material nas escrituras cristãs, nos escritores cristãos. Mas há também um imenso material que foi parafraseado e incorporado no cristianismo, extraído não só das escrituras hebraicas, como também da sabedoria hebraica, da sabedoria judaica, que alguns dos nossos irmãozinhos em Cristo não dão crédito. Por que não dão crédito? Pelo ambiente social, pelo ambiente discriminatório, pela pressão do grupo, né? Ou por puro egoísmo. Eu não considero isso correto. Há valores e princípios que nós podemos aprender e comungar, inclusive dos judeus. Tá? Então, por uma questão ética, postural, nós, quando estamos falando de ética ou de moral, nós falamos também alguma coisa da ética do Sinai, que são os ensinamentos da filosofia judaica. A gente fala filosofia, mas ela se constitui basicamente em linguagem de sabedoria. A filosofia, a sabedoria mas há alguns detalhes. Se você prestar atenção, por exemplo, esse texto aqui, nós citamos apenas uma parte do texto, eles vão se abrindo, e conforme você vai estudando, você vai incorporando e você vai sendo levado nessa jornada. Não é diferente do conhecimento escriturístico sugerido por nós cristãos. Tá? O conhecimento escriturístico não tem o objetivo de formar uma memória específica. Nós não somos guardiões da memória. Né? Não precisamos todos ter a preocupação de memorizar as escrituras. É interessante. Para quem tem habilidade, é interessante. Para quem não tem, é interessante também buscar memorizar. Mas mais importante do que isso é permitir que o Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas, te mantenha nesta jornada, te mantenha nesta caminhada, como disse o nosso Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não pare de orar, continue orando. Não dê a absolutamente ninguém esse direito, porque é responsabilidade sua, é dever seu. É um direito e uma responsabilidade. Todo cristão deve orar. Então ore, principalmente pelos seus, pela sua casa, pela sua família, para que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e vos conceda a paz.